prioridades, outros valores, e os campeonatos estaduais, eles são pouco usuais em relação ao que o calendário hoje poderia oferecer e ofertar em relação a uma competição de um tiro curto que pudesse ser muito mais atrativa e, evidentemente, trazer para dentro de si um valor dessas equipes com muito mais qualidade. Como o Flamengo tem outras prioridades e um elenco até bastante recheado, ele se dá o luxo de entrar com o time reserva, mesmo com algumas boas peças, né? Everton Ribeiro, Pedro, Diego Alves, que vai jogar hoje, mas ainda assim poderia ser um Flamengo diferente. Poderia ser um Flamengo com outros tipos de jogadores, com mais atletas titulares, até para dar um ritmo para o meio da semana. Pelo menos era o trabalho que a gente acompanhou, que deu muito certo em 2019. Só que Jorge Jesus não está mais aqui, outros técnicos como o Rogério têm mentalidade completamente diferente da dele. O Flamengo roda um pouco mais o elenco, mas na minha visão poderia entrar com um time chamado titular. O problema é que o campeonato estadual não tem o devido valor, é uma competição que incha calendário e acaba em algum momento prejudicando fisicamente as equipes. Por isso que a necessidade nesse momento é de entrar com um time reserva. Tá certo. Terça-feira tem esse jogo, né? Jogo importante contra a LDU. É claro que o Rogério Ceni está focado em Libertadores. Deixa eu chamar o Pedro Henrique Torre, então, no Sport Center. E aí o Pedro vai trazer mais informações do Flamengo, como é que foi a preparação para essa partida, como foi a escolha do Rogério Ceni para esse time misto. Tudo bem, Pedro? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bom, Marcela? Boa noite para você, também para o Felipe, Pascoal, Facincani. Prazer participar aqui mais uma vez. Estamos nesse sábado, de novo, num sábado, embalos de sábado à noite, mais uma vez no Campeonato Carioca, né? Tem acontecido bastante isso. Agora, na reta final, o técnico Rogério Ceni mandando a campo uma equipe basicamente reserva, né? Apenas 3 titulares, Diego Alves, William Arão e Everton Ribeiro. São esses que a gente pode chamar mesmo de titulares do Flamengo. Gustavo Henrique, que está no time, alterna bastante. O Vitinho entra de vez em quando, mas titulares mesmo esses 3. O técnico Rogério Ceni talvez até colocasse um time mais forte, com mais titulares, se não fosse a viagem até o Equador nesse domingo e aí depois a disputa de uma partida importante da Libertadores já na terça-feira, com altitude, toda a dificuldade. Então ele está poupando o time aos poucos, já perdeu o Gerson, não vai ter o Rodrigo Caio também, então ele está tentando equilibrar claramente entre Carioca e também a Libertadores, prioridade para a Libertadores, mas ele tem sempre que abrir o olho com o Campeonato Carioca, porque imagina, fica numa semifinal por Volta Redonda, volta a torcida toda de novo criticando bastante o treinador. Ele está sabendo lidar com isso, equilibrar, sabe que não pode vacilar muito em Campeonato Carioca. Então a escalação foi mais nesse sentido, poupar o time, porque amanhã não tem nem treino, é reapresentação e viagem para Quito. Essa é a rotina do Flamengo agora. Vai ter uma viagem para Quito, depois volta para jogar contra o Volta Redonda e aí viaja de novo para o Chile. Vai ser bem desgastante essa sequência. Pascoal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa. Você falou do jogo, você mencionou ali em Pansan a questão das escolhas do Rogério Ceni. A gente costuma dizer que estadual, entre aspas, não vale nada, mas quando ferve, derruba técnico. Qual o peso para o Rogério Ceni dessa reta final de Campeonato Carioca, meu caro Oswaldo Pascoal? Bom, você tem que pensar da seguinte forma: o Flamengo começa o Campeonato Carioca colocando a equipe de base, os sub-23, muitos jogadores do sub-20. Ponto. Porque até o jogo contra o Fluminense, o time foi com o time reserva. A partir daquela partida contra o Fluminense, o Pedro pode me ajudar, o Flamengo começa a colocar os titulares em atividade. E aí os titulares entram em ação e às vezes são alternados em jogos distintos dentro do campeonato. Como o Flamengo é barbada, é pule de 10 no Campeonato Carioca, o que é barbada, pule de 10? É ganhar fácil. O Flamengo é fácil campeão carioca. Não tem time no Rio de Janeiro que se assemelhe ao Flamengo. Não tem time. Eu acho que até na América do Sul você vai ver alguns times que podem competir com o Flamengo, com o time principal. Entre o time principal e o reserva, o Rogério opta pelo time reserva para essa partida. Só que aquele negócio, ganhar é obrigação, perder é vexame. É assim que o torcedor trata a coisa. Agora, eu acho que o Flamengo age corretamente.
No meu modo de pensar, quem tem jogo na terça-feira vai jogar em Quito, em 2.400 metros acima do nível do mar. Sabe que o Flamengo passa sufoco quando joga lá em Quito. Não é a primeira vez, não. O Flamengo já passou sufoco em outras competições, outras Libertadores da América, jogando em Quito. Então sabe muito bem o que é jogar lá. Então é evidente que o Rogério está preservando os seus jogadores para aquilo que ele entende ser o maior. O maior é a Libertadores da América. No nosso continente não tem campeonato mais expressivo do que a Libertadores. E é por isso que eu acho que o Rogério pensa corretamente e bota um time reserva para jogar contra o Volta Redonda, até porque tem a segunda partida na semana que vem no Maracanã e sabe que vai ter um roteiro muito difícil para essa disputa da Libertadores da América. Ô Facincani, e aí quando a gente pensa, mas o adversário é o Volta Redonda na semifinal, provavelmente, né, tem a vantagem também, provavelmente já está garantido ali naquela final, consegue jogar com um time reserva e não ter tantos sustos, mas quando a gente pensa na final do Campeonato Carioca, e se a gente imaginar uma final contra o Fluminense, aí sim ele vai ter de colocar mesmo o time titular, porque o negócio começa a ficar mais pesado, mesmo que depois ele tenha um jogo importante de Libertadores? Vai ter de ter uma equipe muito mais forte, porque o Fluminense já deu mostras nessa temporada de que é um time que pode tirar pontos de outras grandes equipes. Foi assim com o River Plate em casa, tudo bem, empatou em casa, no Maracanã, torcedor tem a ânsia de vitória, mas trata-se, se não da segunda ou uma das 5 melhores equipes da América do Sul no momento. E conseguiu segurar o River Plate até com o segundo tempo em que teve chance de vencer o jogo. Então, se conseguiu fazer um grande jogo contra o River Plate, pode facilmente fazer um grande jogo contra o Flamengo. E no ano passado, lembram-se, o Fluminense acabou vencendo a decisão da Taça Rio. Tudo bem que depois na decisão no Carioca o Flamengo venceu, só que não venceu de barbada. Foi um jogo mais duro e com o Flamengo com o time titular. Então, diante de um adversário que está mais estruturado e que está jogando num nível maior, principalmente de competitividade e em termos de Libertadores, é óbvio que a final do Campeonato Carioca, caso seja Flamengo e Fluminense ou Fla-Flu, vai ser um atrativo muito mais gostoso. A gente separou aqui no Sport Center um destaque envolvendo 2 personagens tidos como coadjuvantes no elenco rubro-negro, depois que o time realmente embalou, não foram contratados como coadjuvantes. Houve investimento pesado, especialmente do Vitinho, quando ele chegou, contratação mais cara da história, depois ultrapassado pelo Arrascaeta, e a gente tem aí os dados dos 2, Pascoal. Cariocão serviu para reposicionar, na verdade o Everton Ribeiro e o Vitinho e Everton Ribeiro, jogos 11, 7 o Everton Ribeiro, minutos em campo nós temos aí, gols 4 gols do Vitinho, nenhum do Everton Ribeiro, assistência 2 do Vitinho, nenhuma do Everton Ribeiro, tempo para participar de gols 83,5 o Vitinho, o Everton Ribeiro, o taxímetro segue andando. Ô Pascoal, eu queria que você falasse um pouquinho. O Vitinho nessa temporada cresceu a ponto de ser peça relevante, até da torcida estar vencendo uma certa rejeição que tinha, e o Everton Ribeiro caiu por quê? O Everton Ribeiro teve uma queda no futebol dele, uma queda muito acentuada. Nessa temporada é visível que o Everton Ribeiro não está atuando no mesmo nível que ele já atuou pelo time do Flamengo. O Gerson também, o Bruno Henrique também. Não é só o Everton Ribeiro. Outros jogadores não estão naquele pique, naquele tom de 2019. Aliás, é muito difícil a manutenção daquele pique de 2019, tudo que o Flamengo fez naquela temporada, e o estilo de jogo, o formato de jogo, e era jogo em cima de jogo, e o Flamengo resistindo e jogando, sendo campeão da Libertadores da América e fazendo realmente campanhas maravilhosas pelo futebol brasileiro e pela Libertadores com a conquista contra a equipe do River Plate. O Vitinho, para mim, é um bom jogador e ele pode ser aproveitado dentro das circunstâncias. Você não pode pedir para o Vitinho jogar de meia armador, ele não consegue. Mas se você pedir para o Vitinho fazer um corredor pelo lado do campo ou entrar em diagonal com a bola dominada para facilitar a vida do centroavante, ele faz com perfeição. E outra coisa, ele bate muito bem na bola de fora da área. Ele pode construir essa jogada ofensiva para a equipe do Flamengo. Então o Everton Ribeiro tem que retomar. Uma palavra que vale muito para o Everton Ribeiro nesse momento é ter confiança.
Confiança, essa é a palavra. Teve um jogo passado que ele dominou a bola de frente para o goleiro, ao invés de ele fazer o gol e estava em condições de fazer, ele tentou passar a bola para o companheiro. Isso é falta de confiança. O jogador precisa readquirir essa confiança e vem de dentro dele mesmo. Você falar que ele é bom, que ele sabe jogar, isso é legal, mas vem de dentro dele essa autoconfiança para realizar as boas jogadas. Acho que ele manda pro Bruno Henrique, né, Pascoal? Eu ainda fico chateado que o Bruno Henrique não consegue fazer o gol, mas ele estava com o gol totalmente aberto para fazer. Nem o Bruno Henrique chega para fazer. Também me chamou muita atenção esse lance. O Zinho também falou durante a transmissão. Isso é totalmente, claramente, um jogador que não consegue ter a mesma confiança que já teve. Deixa eu chamar o Pedro Henrique Torre novamente de volta para a nossa